Pessoal, tudo bem? Eu só vou falar para vocês de três assuntos que estão imbricados, que são direitos, cidadania e movimentos sociais. E por que eles estão imbricados? Primeira coisa, os direitos, para estar da forma como eles estão hoje para a gente, eles não nasceram de uma hora para outra. Então houve lutas para que isso acontecesse, né? Então, se a gente pensar desde a Idade Antiga, há lutas para você ter os direitos da forma como eles são. À medida que esses direitos vão sendo construídos, você tem a formação da cidadania. Mas para que você tenha a construção desses direitos para a formação da cidadania, você precisa da ação social, dos movimentos sociais. Então, o que acontece? Lá desde a antiguidade, nós temos lutas entre setores diferentes das sociedades para que se alcance esses direitos. Então, se a gente pensar, por exemplo, lá na Roma Antiga. Na Roma Antiga tinha um conflito entre patrícios e plebeus. Então os patrícios eles carregavam o poder político, tinham posse e propriedade das terras e também carregavam por isso o poder do Senado, né? Só eles durante muito tempo poderiam alcançar o Senado. E aí o que os plebeus começaram a fazer? Os plebeus começaram a fazer manifestações contra isso, contra essa situação. Então, aos poucos, eles foram adquirindo direitos para tentar chegar, então, ao poder político. Então, por exemplo, o cargo de tribuno da plebe em Roma é uma amostra disso, né? Dessa movimentação. E se a gente pensar na questão da cidadania, a cidadania ela não é a mesma coisa hoje do que ela era na antiguidade. Então, se a gente pensar na Grécia, se a gente pensar em Atenas, cidadãos eram só os homens maiores de idade, que eram livres e eram proprietários, né? E eram nascidos na própria Atenas. Então essas eram as condições. Então quem não preenchesse essas condições não era cidadão, ou seja, mulheres, escravos, estrangeiros, não proprietários. Então essas pessoas não eram cidadãs devido a esses critérios, mas essa era a cidadania de Atenas. Então hoje é completamente diferente. Então, se a gente pensar, por exemplo, na questão do voto, durante muito tempo aqui, pegar a nossa história do Brasil, até a Constituição de 88, os analfabetos, por exemplo, não podiam votar. Então aí, a partir da nossa Constituição mais nova, que é considerada a Constituição Cidadã, os analfabetos podem votar. Então a cidadania se ampliou. Essa é a questão. A cidadania ela vai se ampliando, porque vão surgindo novos problemas na sociedade, e aí os poderes eles acabam se adaptando. Quando você tem uma situação do poder não se adaptar a isso, e às vezes até retroceder, é o que nós chamamos de reação ou reacionarismo, né? Ou seja, o poder não se adaptou aos novos tempos, não se adaptou às novas demandas da sociedade, né? Então, essa questão da cidadania ela vai mudando ao longo do tempo. E os movimentos sociais? Os movimentos sociais, então, eles têm ali basicamente três etapas. Então, se você formula uma ideia, uma pauta do que você quer reivindicar, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a questão da divulgação e agitação dessas ideias, né? Para você alcançar um público, para você mostrar a sua demanda. E o terceiro ponto é a ação, que aí você vai ter a chegada ou não a uma esfera de influência, né? Na sociedade, ao poder. Então, basicamente, todo movimento social age dessa forma. Então, às vezes, o movimento social, na verdade, ele está incluído em vários outros movimentos. Se a gente pegar, por exemplo, na Revolução Francesa, né, teve todo um processo de crítica do antigo sistema durante décadas e décadas anteriores, né? Tem um livro do Reinhard Koselleck, que se chama Crítica e Crise, onde ele mostra isso, né? Como que lá na França, ainda dentro do antigo regime, foram se formando várias associações contra a monarquia, contra o domínio da igreja na questão das ideias, e aí foi se lutando contra isso, né? Então, a burguesia,
os maçons, né, a franco-maçonaria no caso, os intelectuais, né, do iluminismo. Então, vários setores que foram carregando aí essa pauta, né, para a mudança da sociedade. Então, basicamente, você vai ter isso, né? E aí os direitos, né, quando a gente pensa neles, né, esses direitos foram sendo conquistados aí no século XVIII, eu acabei de mencionar o iluminismo, né, os pensadores iluministas, os direitos eles vão sendo conquistados, eles vão ganhando nomes, conjuntos aí de direitos ao longo da história, desde o século XVIII para cá. Então você tem aí, em primeiro lugar, os direitos civis ou naturais, que começam a ser formulados com o John Locke, né? A ideia do indivíduo, a ideia da propriedade. Aí depois viram outras ideias, né? Como a liberdade, a igualdade. Você tem os outros pensadores iluministas que vão construindo isso, né? Então você tem o Voltaire, que vai fazer a crítica à questão da influência da religião na sociedade. Você tem, por exemplo, o Rousseau, que vai pensar na questão da igualdade, e aí isso já levando para um viés de igualdade social. Enfim, tanto que lá na Revolução Francesa teve um movimento, né, da conspiração dos iguais que era baseado nas ideias do Rousseau, né, o Graco Babeuf, né, que era o líder daquele movimento. E aí você tem também, né, além disso, Montesquieu, né, que falava do espírito das leis, da separação dos poderes. Então, esse foi o início, né, os direitos civis, né, e aí junto aí, né, dos direitos civis, foram aparecendo os direitos políticos, né. Então, os direitos políticos, por exemplo, quando a gente pensa na questão do voto, na questão da participação, né, na política, então os direitos políticos vêm aí quase na mesma época. E aí os direitos civis e os direitos políticos, eles vão aparecendo juntos aí praticamente quando você pensa nas revoluções, na Revolução Francesa, anos antes na independência dos Estados Unidos, né? Então é basicamente ali na mesma época, a independência dos Estados Unidos acontecendo antes, né? Teve lá a famosa influência do Thomas Paine, né? Com as ideias lá do panfleto chamado Senso Comum. Thomas Paine ele era um inglês que foi para os Estados Unidos se solidarizar lá com os americanos e depois ele acabou se interessando também pela Revolução Francesa, né? Então foi esse homem aí que teve bastante movimentação na época, né? Bom, então recapitulando, né? Direitos civis, direitos políticos. Aí no século XIX nós temos direitos sociais. Então, direitos sociais, educação, saúde, habitação, mas isso vai sendo formulado aos poucos. A, a questão é que isso vai realmente ser uma coisa estabelecida pelas leis, né? O primeiro país a fazer isso no século XX vai ser o México, né? Então os direitos começam a ser formulados lá no século XIX, o pensamento socialista foi bastante influente para isso, né? Então pensar nessa questão da proteção para os trabalhadores, de garantia de direitos para eles. E aí lá no século XX, né, a questão da educação, saúde, habitação, assistência, aposentadoria, ela passou a ser aplicada mais de fato mesmo, né? Então o México, lembrando, foi o primeiro país do mundo a ter uma constituição que pensasse nisso. E essa questão social era muito forte no México, né? Principalmente a questão lá para os camponeses da ideia de ter a terra para poder plantar e se alimentar, né? Então isso foi muito forte. Bom, e aí por último nós temos os direitos humanos, né? Os direitos humanos que vão ser afirmados de fato ali com a ONU, né? E aí, todo aquele contexto do pós-guerra de 1945, você tem a formulação, né, da Carta dos Direitos Humanos, né, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e aí você vai ter a junção de todos os direitos ainda existentes, né, e para a ideia então de você adaptar esses direitos ao século XX, né? Então a questão assim de que o Estado não pode exercer violência contra os seus cidadãos, de que o Estado precisa garantir as condições plenas para que as crianças possam sobreviver, que o Estado garanta que cada um tenha sua crença respeitada, que não sofra nenhum tipo de moléstia por ter as suas diferenças e as suas escolhas. Enfim, então tudo isso aí vem
com a Carta dos Direitos Humanos, né, Declaração Universal dos Direitos Humanos, que tem 30 artigos, né, que vem aí logo depois aí do pós-guerra de 45, né? Então, basicamente, é isso que a gente tem que entender, que essas três coisas, né, os direitos, a cidadania e os movimentos sociais, eles estão imbricados. Se a gente pensar, por exemplo, hoje, os movimentos sociais, eles existem ainda, né? Então, aqui no Brasil, você tem o movimento Passe Livre, você tem o movimento negro, o movimento LGBT, o movimento feminista, você tem o movimento do sem teto, o movimento do sem terra. Então, são amplos movimentos que existem, cada um com a sua pauta específica, né, que tentam aí fazer essa cidadania se modificar, né, e se adaptar aos novos tempos. Então, a cidadania vai estar sempre em construção, ela nunca vai ser completa, porque o tempo inteiro vão surgir contradições na nossa vida social. Então, basicamente era isso, pessoal. Obrigado.